noite a todos. Em nome da diretoria da Liga Acadêmica de Cirurgia Pediátrica da FURB, gostaria de agradecer a você que está assistindo a gente e que está contribuindo para o nosso evento Novembrinho Azul, idealizado pela nossa preceptora, a doutora Karine Furtado. Este ano é um pouquinho diferente dos outros, mas esperamos que seja tão bom quanto. Nós vamos abrir o nosso evento com uma palestra da doutora Mila. Ela é médica da Unifesp e ela possui graduação em medicina pela Universidade Federal de São Paulo. Ela fez a residência médica em cirurgia geral e de cirurgia pediátrica pela Universidade Federal de São Paulo também. Ela é doutora em ciências e professora adjunta da disciplina de cirurgia pediátrica da Universidade Federal de São Paulo. Não é a primeira vez que a Mila prestigia a gente aqui na FURB. É um orgulho e uma honra sempre recebê-la. Muito obrigada por sempre topar as nossas ideias. E vamos lá, né? Boa sorte. Vamos lá, eu queria agradecer já a Paula, Luiz, Cristina e a Karine pelo convite, poder aqui participar desse evento que eu achei um máximo, vou copiar. E eu queria agradecer, então, o convite para participar do Novembrinho Azul, e então vou falar então sobre os testículos não descidos, né? Por definição, os testículos não descidos, tem outras palavras que você pode utilizar para isso, distopia testicular, mas o que importa é que são qualquer situação onde esses testículos estejam fora da bolsa testicular, né? Por uma questão didática, eu divido sempre em testículos retráteis, o retido e ectópico, e o criptorquídico, onde o retrátil, o retido e o ectópico eles são palpáveis, e o criptorquídico é o que não é palpável, né? O testículo retrátil é aquele que você, no exame físico, você palpa, traz ele até a bolsa testicular, e se você tiver qualquer movimento ali no raiz da coxa, tiver uma sala mais gelada, esse testículo vai voltar para a posição de origem. Mas, a maior parte do tempo, esse testículo fica na bolsa testicular, ele não sofre alterações histológicas e, portanto, o que acontece é por um reflexo climastérico exacerbado, que, como a gente pode ver aqui, existe ali um pico ali em 5 a 10 anos, mas que ele diminui conforme a criança vai crescendo. Esse testículo, de todos eles, né, dessa classificação que eu estou utilizando, ele não é cirúrgico, né, um testículo que não é cirúrgico, e que a gente, então, deve observar, né, e acompanhar esses testículos, mas a gente provavelmente não vai ter que operá-los. Os testículos retidos são aqueles que estão em algum lugar no trajeto normal de descida da tecida testicular, né? Desde a inguinal ali superficial quase até a bolsa testicular, e que então mas ele é palpável, né, no trajeto normal de descida. E o testículo ectópico é aquele que teve uma descida anormal, né? Então, a gente pode palpar ele na região femoral, na região perineal, na região ali pubopeniana, ou até 2 testículos de um lado e nenhum do outro, que é super raro, uma chama ectopia testicular transversa, que dá 1 para 1 milhão de nascidos vivos, mas que também temos essa situação. E o criptorquídico, por fim, é aquele que realmente não é palpável, né? É aquele que está na situação intraabdominal. E a gente, por laparoscopia, com uma ótica observando ali o canal inguinal, a gente percebe ali, ele quase ali na entrada do canal inguinal, mas ele está dentro da cavidade abdominal. Como falei, então, os testículos retráteis, retidos e ectópicos, eles são palpáveis e constituem 80% dos testículos não descidos. E 20%, então, serão aqueles não palpáveis, que podem ser, então, aqueles criptorquídicos, que eu falei que são os intraabdominais, ou que ele é ausente, ou porque ele não se formou, ou porque ele torceu intraútero numa situação bem, em algum momento ali, durante a vida embrionária. Para a gente só entender um pouquinho o que acontece com essa descida, né, a gente vai ter que lembrar um pouquinho da diferenciação testicular, que começa lá na 5ª semana, com a migração do saco vitelino até ali a crista gonadal. Nessa situação ainda, a gônada ela é bipotente, e a presença do SRY, a gente vê que, na verdade, a gente tem a diferenciação testicular é muito mais complexa do que eu estou falando aqui, mas
vai utilizar o SRY, o gene SRY da sucro do cromossomo Y, como para a gente poder explicar, né, de uma maneira mais facilitada essa diferenciação. A presença desse SRY vai fazer com que aquela glândula bipotente, então, se diferencie em testículo. Uma vez testículo, ela tem células de Sertoli e células de Leydig, que na 7ª semana de vida intrauterina, a gonadotrofina coriônica placentária vai induzir aquelas células de Sertoli a produzir fator antimilleriano, que vão levar à regressão dos ductos de Miller. E na 7ª semana de vida intrauterina, a gonadotrofina coriônica placentária também induz as células de Leydig a produzir testosterona, que vão fazer a virilização da genitália estérea, com a fusão das placas uretrais, fusão labioscrotal, dando o fenótipo então masculino que a gente conhece. A descida testicular, ela tem uma fase transabdominal, uma inguinoescrotal. Na fase transabdominal, a gente vê ali que o testículo está na região ali do canal inguinal, preso ali por um ligamento suspensório cranial e o gubernáculo, né? A gente vê que esse testículo, ele durante o crescimento do feto, que ele está ali na posição na região inguinal, próximo do canal inguinal, perto do rim. Esse rim, ele sobe, né, ele tem uma subida, né, uma trajetória ascendente, e esses testículos ficam ali bem posicionados por conta justamente desses ligamentos que a gente falou. A presença da testosterona, inicialmente, o que ele faz? Ela regride esse ligamento suspensório cranial, junto com o hormônio antimilleriano, ele alonga esse gubernáculo. Aí a insulin-like 3, ela entumece esse gubernáculo, aumentando, alargando aquele canal inguinal. E a CGRP, produzida pelo nervo gênito femoral, através de contrações, também fazem contrações do gubernáculo que levam esse testículo para a posição inguinoescrotal. Já na fase inguinoescrotal, estamos numa fase inguinoescrotal, onde a testosterona, por fim, também encurta esse gubernáculo. E a pressão intraabdominal das vísceras que já entraram dentro da cavidade abdominal também empurram esse testículo em direção ao canal inguinal. E, por fim, a testosterona, então, regride completamente esse gubernáculo, e a CGRP, então, finalmente fecha a persistência do conduto peritônio vaginal, finalizando aí essa fase inguinoescrotal. Tudo isso para a gente entender que a descida testicular, ela é muito complexa, né? Onde a gente tem aí fatores hormonais, né, que é a testosterona, fatores de crescimento, que é a NSD3 e a CGRP, e fatores mecânicos, que é a pressão intraabdominal, a tensão no gubernáculo e a persistência do conduto peritônio vaginal. Esse evento complexo, então, ocorre em duas fases, como a gente já falou, a fase transabdominal e uma fase inguinoescrotal, né? Mas quando a gente vai avaliar a incidência dos testículos não descidos, ou de distopia testicular, a gente vê lá que, no recém-nascido pré-termo, a incidência de 33%, né, desses recém-nascidos prematuros, de testículos não descidos, enquanto no recém-nascido de termo é 3%. E a gente imaginando que tem duas fases em períodos distintos, aí, da inguinoescrotal e transabdominal, a gente consegue entender que os recém-nascidos prematuros não houve aí uma completa descida desses testículos. Porque no final de um ano, olha só, 1% só desses pacientes realmente terão testículos não descidos. Então, a gente percebe, então, com isso, de que há uma descida espontânea desses testículos, né, no primeiro ano de vida. Há alguns casos especiais em relação quando a gente fala de testículos não descidos, né? Eu vou aqui apontar os testículos ascendidos, né? Que é aquela situação onde você palpa esse testículo, né? Sempre palpou esse testículo na bolsa testicular de uma criança, ela cresce e quando ela cresce, então, esse testículo ficou mal posicionado. Isso acontece, né, algumas vezes, causas prováveis de acontecer. Um paciente que é bem seguido, que a gente realmente tem certeza de que aquilo aconteceu, né, devido a um funículo espermático curto ou a persistência de uma hena que faz com que aquele testículo fique mal posicionado. Também existem as distopias testiculares adquiridas, né? Aquela criança que você fez uma inguinotomia, para operar uma hernia inguinal, por exemplo, no período neonatal, e que esse testículo ficou mal posicionado.
ou porque foi um mau posicionamento mesmo do testículo, iatrogenicamente, durante a cirurgia, a gente traz esse testículo para poder fazer a correção da hérnia inguinal e depois coloca ele no lugar, e se você colocar ele num túnel inadequado, ele pode ficar mal posicionado, ou a própria retração da cicatriz, né, dessas cirurgias pode deixar ele um pouco mais preso ali, fora da posição normal. E por último, que eu queria frisar bastante esse caso especial, seria, então, aqueles testículos não palpáveis bilaterais, e não palpáveis mesmo, né? Então, a criptorquidia bilateral, a gente está vendo 3 situações de fenótipos diferentes. Aqui uma criança veio operar fimose, né? Aqui uma criança bem virilizada, não era púbere, né? Aqui já uma criança com uma hipospádia, né? Mas sem gonadas palpáveis. E a gente sempre pensar que a gente pode estar diante de uma DDS, né, de um distúrbio de diferenciação sexual, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Onde, então, a DDS mais comum relacionada a uma criptorquidia bilateral são as hiperplasias anais congênitas, onde, então, essa criança tem um cariótipo XX, e, portanto, se ela tem XX, ela tem um ovário, ela tem como gônada um ovário, e órgãos internos, então, femininos, né? Então, a gente vai discutir um pouquinho mais depois, mas a gente queria que vocês lembrassem que toda vez que a gente está diante da criptorquidia bilateral, a gente pode estar diante de uma DDS. E a gente tem que investigar, né? Sobre o diagnóstico dos testículos não descidos, né? O exame físico é muito importante. Então, a gente precisa realmente examinar adequadamente essa genitália para ver a posição desse testículo, qual é o tamanho desse testículo, até onde ele chega, se ele volta para a posição de origem, se tem uma hérnia ou hidrocélia associadas, qual é a posição da uretra, se ela é tópica, se ela é hipospádica, qual o tamanho desse pênis. Tudo isso a gente precisa ter esses dados, né, no nosso exame físico. O exame físico é uma palpação bimanual. A gente palpa, traciona com uma das mãos a bolsa testicular, quando a gente traciona o gubernáculo, e com a outra mão a gente vai palpando a região do trajeto normal de descida, né, que é o canal inguinal aqui, ou palpar também, não lembrar de palpar nas posições onde pode ser um testículo ectópico, né, na região femoral, perineal, na região, na base do pênis, ou então 2 testículos de um lado, nenhum do outro. No exame físico, para facilitar o exame físico, né, a gente pode ter colocar a criança numa posição ortostática, que também diminui o reflexo cremastério, que você consegue palpar mais facilmente esse testículo, caso a gente, com ele deitado, a gente não esteja tendo certeza do que a gente está palpando. E nas crianças menores, ou um pouquinho maiores, a gente pode colocar em posição de Buda, onde também relaxa esse reflexo, diminui esse reflexo cremastério, que você consegue palpar com mais tranquilidade esse testículo na bolsa, um testículo retrátil, né? Em relação aos exames de imagem, né, eu gosto muito de falar de que vocês imaginem uma criança com testículo retrátil numa sala de ultrassom, né? Essa é uma sala fria, onde esse testículo, então, que vai ficar mal posicionado, o ultrassonografista, o radiologista vai fazer um ultrassom e vai encontrá-lo na região do canal inguinal, e no seu exame físico, depois, com a criança na sua sala, você vai ver que ele tem, na verdade, um testículo retrátil, não retido, como está descrito no exame ultrassonográfico. Portanto, o que importa, de verdade, é seu exame físico. É isso que vai determinar a sua conduta, né? Os exames de imagem, então, aqui para mostrar que justamente na sala de ultrassom você vai conseguir então, ter um testículo que vai migrar ali por conta da sala fria, né? O ultrassom ele pode ajudar em situações onde a criança é muito obesa, né? Onde você quer ter alguma decisão ali mais certeira de que você não conseguiu realmente palpar, pesquisar as estruturas mendelianas, que no caso então de uma hiperplasia adrenal congênita, numa distopia, uma DDS, então, um 46XX, você pode, então, com ultrassom, perceber, então, diagnosticar que tem útero, né, trompas e ovários com esse ultrassom, e se depois ir para um segmento do volume testicular. Então, a gente tem que acreditar no nosso exame físico e pedir menos exames, que isso não vai, às vezes, atrapalhar, né, as nossas condutas. Testes hormonais são super controversos, né? Na literatura, que a gente sabe assim, que os testículos não palpáveis, né? A gente poderia, então, fazer testes hormonais, onde, quando a criança tem menos de 3 meses, ela está numa mini puberdade, então você consegue dosar os hormônios, a testosterona, FSH, LH, sem precisar estimular, e a criança que tem mais acima de 3 meses, então você vai ter que estimular com gonadotropina coriônica para conseguir, então, fazer as mensurações aí de FSH, LH e testosterona.
Uma criança que tem, uma vez que você está fazendo testes hormonais, né, a ausência do testículo, você determina quando tem uma diminuição da testosterona e aumento do FSH-LH. E a presença de testículo quando tem um aumento da testosterona e uma diminuição do FSH-LH. A questão é que nos testículos não palpáveis, mesmo que você tiver testes hormonais que te ajudem aí numa proposta de diagnóstico, a gente não vai escapar de uma laparoscopia, para a gente conseguir olhar e ter certeza que existe ou não testículo, tecido testicular intracavitário. Então, a gente não vai conseguir escapar de um testículo, num testículo não palpável, de você ter certeza que ele existe ou não, né? E por que a gente tem que tratar? Porque a gente está se preocupando aqui em falar esse novembrinho azul sobre distopia testicular ou testículo não descido. É porque a criança que tem um testículo numa bolsa testicular, numa temperatura adequada, ela tem uma espermatogênese adequada. Aquela que está fora da bolsa testicular, esse testículo está submetido a uma temperatura inadequada que diminui o número das espermatogônicas, levando então a diminuição de número de espermatogônicas por tubo seminífero, atrofia das células de Leydig e infertilidade, que pode acontecer em 10%, né, quando esse testículo não descido é unilateral, ou até 50%, 65% quando ele é bilateral. Isso é uma questão de que a gente, então, precisa, então, realmente identificar essas crianças para tratá-las adequadamente. Outra questão, em relação aos testículos não descidos, é que aquele testículo que está bem posicionado, aquelas células das espermatogênese, elas vão sofrer apoptose. Aqueles testículos que estão mal posicionados e fora, então, dentro de uma temperatura maior do que a normal, aquelas células não sofrem apoptose, vão ficar lá e em algum momento podem então se proliferar e dar um câncer nesses testículos, que é de 5 a 10 vezes maior do que a chance da população geral de ter um câncer nesse testicular, onde o seminoma é o tumor mais comum, né? Então, quando tratar? É a pergunta agora. Então, tá bom, a gente faz o diagnóstico, e quando que a gente vai ter que tratar, né? A gente acabou de discutir de que há uma descida aí no primeiro ano de vida desses testículos, né? A questão é que as alterações histológicas, quando a gente vê por microscopia eletrônica, por exemplo, a gente já vê que essas alterações histológicas acontecem a partir dos 6 meses. E, portanto, há um consenso aí americano, europeu e britânico da gente operar entre 6 meses a 1 ano. E eu acho que isso é uma questão muito importante para a gente prestar atenção de que quando a gente está fazendo isso, a gente está melhorando a questão da fertilidade, né? Melhorando o prognóstico da fertilidade desses pacientes, embora não esteja melhorando a possibilidade de diminuir, né, o câncer nesses testículos. Mas colocar eles no lugar, numa posição mais adequada, facilita a palpação desses testículos e um diagnóstico precoce de um tumor na vida adulta. Como é que se faz a ortodopexia? Né? Através de uma inguinotomia, onde você, então, isola o testículo, o saco herniário, a gente já trata, geralmente tem uma persistência do conduto peritônio vaginal associada, que a gente já trata nesse mesmo tempo cirúrgico, identifica os vasos deferentes e os vasos e o deferente, faz uma incisão escrotal, cria-se uma dissecção de uma bolsa ali subdátil, um espaço para aquele testículo ocupar, traz aquele testículo lá da região inguinal até a bolsa testicular e fixa, então, um ponto, aí depende um pouco da escola, né, dos serviços, mas o que a gente tem que fazer é fixar o dartos e tudo em calbuginha para fixá-los ali na região da bolsa testicular. E naqueles não palpáveis, né, a gente precisa fazer uma laparoscopia, olhar lá dentro realmente para encontrar se há ou não testículo, né? Como é que se faz por isso? Tem uma incisão na região umbilical, onde coloca um trocáter, onde vai colocar a ótica para poder conseguir observar a cavidade, e geralmente mais duas pinças para poder conseguir manipular e fazer o tratamento desses testículos. O que a gente pode acontecer? Né? Na laparoscopia, a gente olhando o canal inguinal, a gente lá vê o deferente, os vasos, terminando em fundo cego, né? E a gente, então, considera já aqui que é uma ausência de testicular, ou seja, aconteceu uma torção intraútero, provavelmente desses testículos, e não há uma ausência já de tecido. Então, a gente pode finalizar aí que é uma ausência de testículo, a gente fica tranquilo que não tem nenhum resto testicular intracavitário. Outra situação é quando a gente vê, então, os vasos deferentes
os vasos os deferentes juntando ali, entrando no canal inguinal. E aí sim a gente está vendo que ele não está intracavitário, ele está na região inguinal, a gente provavelmente não palpou porque ele era muito pequeno. E a gente está fazendo uma ignotomia e retirar esses testículos aí, esse resto testicular que pode aí dar tumor no futuro. E por fim, a gente encontrar esse testículo, né? Finalmente, a gente encontrar que esse testículo está intracavitário e decidir, então, fazer cirurgia. Ou consegue fazer uma cirurgia, uma ortopexia normal, né? Ou na outra situação que a gente não consiga descer por conta do funículo espermático ser curto, o que a gente pode fazer é uma técnica chamada de Fowler-Stiffens, onde a gente faz uma ligadura ali perto ali uns 2 centímetros ali do testículo, faz uma ligadura, a gente permanece, então, a artéria deferencial aqui, ligando por processos colaterais esse testículo. É claro que ele tem um sofrimento, porque, né, a gente está ligando os vasos, né, o funículo espermático. A gente está vendo aqui, ó, a ligadura, né, nessa cirurgia laparoscópica. E aí você pode fazer aí várias discussões vão ter, se vai fazer em um tempo, em 2 tempos. Aqui estou mostrando uma técnica de Fowler-Stiffens em 2 tempos, onde a gente primeiro fez aquela ligadura, 6 meses depois fez uma inguinotomia, encontrou lá o testículo, a ligadura que a gente tinha feito anteriormente, secciona ali e faz a ortopexia. As complicações são infecção, hematoma e atrofia dos testículos, né, que acontece uma incidência de 1,2% a 6%. A gente precisa acompanhar esses testículos por conta da possibilidade de atrofia desses testículos. E as controvérsias que existem, né, em relação aos testículos não descidos são aqueles assim, que aqueles testículos são únicos, né? Se deve ou não fazer uma ortopexia profilática para ele não torcer, já que ele é único. Nas distopias testiculares em adolescentes, há uma grande controvérsia, uma recomendação da literatura é fazer orquiectomia, já que você já teve a fase puberal, esse testículo tem mais chance de ter tumores, né? Mas é uma questão muito, né, controversa ainda de você ter coragem aí de fazer uma orquiectomia, mas o fato de a gente tem que deixar em algum lugar para poder facilmente palpá-lo, de qualquer maneira, né? E por fim, hoje em dia, com cirurgias mais precoces, que a gente fazia cirurgias mais tardias nesses pacientes antigamente, se hoje, fazendo entre 6 meses a 1 ano, se haverá uma diminuição da incidência do tumor. Se a gente for perguntar para você vai falar que não, mas é uma pergunta que fica aí para o futuro da gente responder. Portanto, eu queria terminar, então, dizendo que o testículo não descido, a etiologia, ela é multifatorial, tem alterações congênitas nos processos regulatórios anatômicos da descida testicular, é um evento complexo, como a gente viu. O tratamento ele deve ser recomendado a partir de 6 meses, né, até 1 ano, para evitar as complicações aí de infertilidade, e um seguimento a longo prazo. É importante a gente seguir esses pacientes. Hoje mesmo, né, no ambulatório, tinha uma criança de 17 anos, né, que provavelmente daqui a pouco já vai para ser caminhada para a urologia. Mas a gente tem que alertar esses pais, essa criança que já é quase um adulto, para que ele tenha a ciência da possibilidade de infertilidade e de câncer no futuro. A gente tem que seguir, né, durante a infância com nós urologistas pediátricos, cirurgiões pediátricos, e no futuro fazer com que eles façam autoexame a partir dos seus 20, 30 anos, de que qualquer nódulo precisa ser investigado por ter possibilidade de câncer. E a infertilidade, caso eles tiverem, eles lembrarem que eles tiveram alguma vez uma distopia testicular ou o testículo não descido, que foi, então, corrigida cirurgicamente. Queria agradecer mais uma vez aí o convite. Parabéns, Mila, muito boa apresentação. Eu tenho uma dúvida, Mila. Em relação a testículo, comentasse, né, de DDS, testículo impalpável bilateral, e quando ele é impalpável unilateral com hipospádia, também investiga DDS, né? Também investiga DDS, né? Aqui e se ele for no canal palpável e tiver hipospádia, investiga ou depende do caso? Depende do caso, mas acho que sempre vale a pena a gente, se tem alguma coisa a mais, a gente poder dar uma investigada. Não custa nada a gente investigar mais, né? Assim, pecar pelo excesso, né? Pecar pelo excesso. Eu queria mais falar sobre, ali na aula eu falo mais da criptorquidia bilateral, porque é uma coisa que passa muito batida para a gente, né? Que a gente tem que lembrar que nem toda criptorquidia... É claro que a maioria das criptorquidias serão criptorquidias, não serão DDS, mas que a gente precisa ter aquela pontinha de dúvida que a gente, com cariótipo, e antes no cariótipo, um ultrassom ali, pélvico, a gente vai conseguir ter uma ideia de que se a gente está acertando na nossa hipótese ou não, né?
Eu acho que vale a pena a gente ter a gente não passar batido nas formas tardias, a gente acabar não tendo investigação delas, né? A gente tem alguns casos que chegaram para a gente dessa maneira no ambulatório, de uma fimose, fimose com cripto bilateral, e a gente vai ver, não foi hematoplase adenal congênita com diagnóstico tardio, né? Uhum. Forma não pededora, que acaba não fazendo diagnóstico tão precocemente. Sim. Ótimo, obrigada. Eu acho que aquela nossa discussão aí antes de começar a aula, de falar de como é importante, né, ter um diagnóstico precoce, um tratamento adequado, né? E eu também só manteria de que a gente tem que também ter uma boa preocupação com essa transição desse paciente, de ter um bom esclarecimento desse paciente, que ele tem que na vida adulta entender que ele tem essas questões que ficam pendentes aí para a vida adulta, né? Que é infertilidade. Até a gente acompanha ali com até 14, 15 anos, aí depois vai para o adulto. Mas essa consulta eu acho importante para ensinar o menino ao autoexame, né? Ele próprio palpar, e se ele sentir algum caroço, alguma coisa diferente, para procurar logo, né? Não esconder de ninguém. Isso é o mais importante, né? Que às vezes eles estão adolescentes, já começam a esconder da mãe, não querem, né? Então eu acho que isso é bem importante. A minha dúvida é que, assim, às vezes a gente vê atraso no diagnóstico, né, desses meninos, e eu vi ali que você falou na adolescência, às vezes faz a orquiectomia, às vezes faz a orquidopexia. Eu queria saber como vocês tomam essa decisão, assim, tipo, se o testículo está atrófico já retira, ou se às vezes mesmo com o diagnóstico mais tardio, ainda mantém o testículo e vai reavaliando? A literatura, quando você pergunta, é uma controvérsia, né? É uma controvérsia mesmo. Na literatura, a maioria vai falar para retirar, mas não é fácil retirar uma gônada, né? Como você pode imaginar. Ainda mais a gente tem que pensar em direitos reprodutivos, né? Toda vez que a gente está fazendo alguma coisa e retirando alguma coisa, a gente tem que pensar nisso, né? Será que daqui a 20 anos, quando essa criança quiser ter filho, não tem alguma possibilidadezinha de fazer alguma coisa? Acho que a gente tem que pensar nisso. Eu não teria muito coragem de retirar, a não ser que ele fosse completamente atrófico, né? Mas o que é importante, eu acho, a gente fixar ela na bolsa, num lugar que é um lugar que precisa ser bem vigiado. Uma intraabdominal que não vai chegar é complexo, porque ele pode ter um câncer ali com um diagnóstico muito tardio, né? E um diagnóstico tardio num câncer testicular, que é uma coisa que você faz uma orquiectomia e resolve, pode virar uma tragédia, né? Cirurgias enormes, quimioterapia, uma tragédia. Então a gente precisa falar isso com os pais e resolver isso. Mas, assim, aquelas que podem ser fixadas e bem vigiadas, eu acho que vale a pena, porque a gente tem que pensar nessas questões de direitos reprodutivos aí para o futuro, né? Mas são questões complicadas mesmo, Alessandra. Acho que não vai ter uma resposta certeira. Quando você vai ler literatura, há controvérsias, mas há quem fale, é uma gônada que não vai ter, né, uma boa fertilidade, já teve ela teve a puberdade. A questão é que quando a gente acompanha em laboratórios endocrinológicos a reposição hormonal, testosterona, em pacientes que a gente às vezes faz isso, né, por algum motivo tem que tirar as duas gônadas, tem que fazer uma reposição hormonal, a gente vê o quanto que é difícil tratar desses pacientes, sabe? Eles às vezes não conseguem, o controle hormonal da testosterona não é fácil, então a gente tem que pensar que, de repente, um pouquinho de testículo que está lá e que produz alguma coisa pode ajudar em algum sentido. Então, eu acho que é uma coisa que tem que conversar entre endócrino, os pais, ter essas decisões. Mas se for uma coisa que for facilmente, que a gente tem que vigiar, né? A gente tem que ter segurança de vigiar. Acho que é essa que é a maior, assim, a gente precisa vigiar essa onda. Então, tem que estar bem no lugar que a gente consiga fazer isso. Entendi, mas daí vocês, vamos supor, vem esse paciente com determinada periodicidade, ou fica meio, tá num lugar palpável, tipo, o retorno dele é de quanto em quanto tempo? Eu faço lá, não sei como as meninas fazem aqui, mas assim, paciente com ortopexia, a gente faz um retorno anual para poder olhar, porque a gente vai ver numa fase que não tem tumor, né? Nós, na cirurgia pediátrica, vai ver numa fase que não vai ter tumor. Tumor era com seus 20, 30 anos, né? Então, só que a gente pode acompanhar o quê? Atrofia desse testículo, se o testículo está crescendo adequadamente. É uma coisa que a gente faz anualmente aqui, né? Eu não sei como vocês fazem aí. Como é que você faz, Cris? Aqui a gente também costuma fazer anualmente, pelo menos eu vim de um serviço que faria anualmente, e geralmente, quando eles entram na puberdade, a gente
dependendo, passava a seguir a cada 2 anos, né? Sim. Mas a consulta era bem focada nisso, como você falou, focada em autoconhecimento, saber que aquele testículo pode aumentar de volume, isso não é normal, isso é perigoso, saber indicar a torção do outro testículo também, porque ele pode estar associado a outras malformações do outro lado. Então, a gente era bem focada, e assim, da fertilidade é uma coisa que sempre a mãe, né, a avó vinha e perguntava, doutora, vai ser normal? Toda consulta vai ser falado todo ano me perguntava, não precisa ser normal. E aí a gente conversava que existia a possibilidade de ter filhos, mas era menor, e eu era a população, e que se fosse necessário tinha que procurar um serviço um serviço de fertilidade, para a gente estudar melhor o caso, né? Mas que é o que você falou, a gente não vê a complicação disso no motor da CID, a gente só tem que informar o paciente adolescente que tem todos esses riscos que acontecer na vida adulta e saiba quem procurar. Então, é mais ou menos isso que a gente fazia aqui. Aqui a gente faz acompanhamento anual, a gente pede ultrassom uma vez ao ano, para a gente ter certeza como é que está o desenvolvimento, né? Enfim, as medidas, o volume dos testículos, e acompanha até a puberdade. Daí, depois da puberdade, a gente orienta a procurar um urologista e continuar o segmento, né? Pelo menos uma vez por ano, ou a cada 2 anos, depois quando eles são maiores, né? E fazer o autoexame quando eles são adolescentes, né? E os testículos não retráteis, Mila, eu queria saber, vocês acompanham todo ano também com ultrassom ou só por exame físico? Por exame físico, a gente acompanha por um tempo até a gente ter certeza que as coisas estão indo bem, né? Não tem assimetria e fica tranquilo. Mas a gente não é bem conservador mesmo nos testículos retráteis. Não sei se existem umas controvérsias, né? Algumas pessoas fixam, às vezes fixam via escrotal, mas acho que não tendo assimetria, não tendo nada, porque é só um testículo retrátil mesmo, aquilo vai melhorar. A gente vê no ambulatório que ele para mesmo, ele fica mais palpável, facilmente palpável, né? Então acho que a gente fica mais seguro. Mas é exame físico, acho que é isso que acho que é uma importância para eles, né? Para os alunos ali, né? Testículo nodecido é exame físico. E é uma coisa simples, né? Quer dizer, não é só simples, é simples. É uma coisa de treino, claro. Se fizer, vai conseguir identificar, né? Exato, mas é o dia a dia de um pediatra, de um cirurgião pediátrico, né? Que a gente precisa examinar a genitália e ter certeza ali de que não está comendo uma bola ali, né? De um testículo que de repente é acendido, que acontece, né? De você estava acompanhando, de repente ele fica mal posicionado. Sempre olhar seus pós-operatórios para ver se você não aconteceu alguma coisa, uma retração cicatricial, para ver se ele ficou mal posicionado. Então, são coisas que, né, acho que é exame físico. Acho que a palavra de distopia é exame físico. Por isso, é uma coisa barata, não precisa de ultrassom, não precisa de ressonância, não precisa de nada, é exame físico. Então, acho que é uma batalha muito importante que vocês estão fazendo no Novembro Azul, porque é exame físico, né? É uma coisa que tem que ser divulgada e que tem que ser treinada, né? Desde os alunos, né, até todo mundo tem que palpar os testículos das crianças, né? Eu acho que tem muito pudor envolvido, sabe? Assim, hoje em dia, tipo, vou examinar os genitais da criança, sabe? Eu acho que hoje em dia rola muito esse negócio de pudor, assim. E daí acaba que não examina, sabe? Mas a gente tem que... faz parte do exame físico, ver o pênis, ver o testículo, né? Enfim, olhar se o ânus está no lugar, né? Então, eu olho sempre nas meninas a vulva, se não tem sinecas de pequenos lábios, né? E explico para a mãe, mãe, isso aqui eu vou examinar, que faz parte do exame físico. E acabou, ninguém pergunta mais nada, sabe? Então, a gente tem que criar isso como rotina, e daí a gente não vai pecar pela falta, né?